meus queridos do Kids 2, sejam bem-vindos à nossa aula desta segunda-feira, hoje dia 5 de outubro de 2020. And my friends, today is very hot, very hot. Vamos começar. Hoje está muito quente, mas a gente vai vencer, a gente vence. Meninos, nós vamos começar hoje a falar sobre horas, horário, tempo. Para esta atividade, vocês vão acompanhar comigo a página 46, a conversa entre a Emily e seu pai. Good morning, Emily. What time is it? It's 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 8 o'clock. So, why are you in your pajamas? Oh, Dad, today's a holiday. Muito bem, você ouviu aí a conversa entre a Emily e seu pai, Dad, ou seu papai. Today's a holiday. Este apóstrofo S aqui, pessoal, é o mesmo que a palavrinha is, ok? Today is a holiday. Hoje é feriado, papai. Por falar em feriado, semana que vem tem feriado para nós, hein? Que beleza! Good morning, Emily. Bom dia, Emily. What time? Esta expressão aqui, what time, significa que horas. Quando você quiser saber as horas, basta você perguntar em inglês what time? What time is it? Que horas são? A Emily responde it's. Este it será sempre usado para falar as horas, ok? Ou é ou são. São 8 horas. It's 8 o'clock. Esta expressão o'clock nós já comentamos na aula passada. Significa que nós usamos em horas cheias, horas exatas, ok? Isso aqui nós trabalhamos na última aula. When do you go to school? Quando você go to school? Quando você vai para a escola? I go to school. Eu vou para a escola at 8 o'clock. Eu vou para a escola às 8 horas. So, diz o papai da Emily. Então, por isso, why are you in your pajamas? Why are you? Por quê? A palavra why nós já aprendemos que significa por quê. Por que você está in your pajamas? De pijamas? Aí a Emily diz, oh, Dad, oh, papai, today is holiday. Hoje é feriado. Hoje é feriado. Então aí nós vimos nesta conversa várias ideias de tempo, né? Várias ideias de horas, várias horas, algumas horas, melhor dizendo. Já que nós estamos falando de tempo, the time. Então eu aprendi que quando eu tenho, vou até separar aqui bonitinho para a gente usar o espaço. Quando eu estou falando de horas, eu posso usar duas perguntas. A primeira, what time is it? Que nós vimos ali no texto. What time is it? E nós podemos também, meninos, usar a pergunta what's the time? What's the time significa que horas são, ok? Vamos ao texto, aqui na lateral. There are. Este there are significa há. Há two common ways, comum, né? Maneiras, common. Maneiras, modos, of telling the time, de dizer as horas. Há duas maneiras de você dizer as horas. Vamos à primeira. First, primeiro, número 1. Say the hour, diga a hora primeiro. Say the hour first, diga a hora primeiro. And then the minutes, e depois os minutos. Vamos seguir essa fórmula. Horas, hour, horas, and minutes. Muito fácil, né? Minutes, minutos. Minutes, minutos. Você tem o horário aqui inicial, 6 horas e 25 minutos. Como dizer esta hora, este horário? It's 6, aqui 6 é a hora, conforme a fórmula ali. É 25, e 25 os minutos, ok? Então esta é a fórmula e também um exemplo para você seguir as horas. A outra maneira, pessoal, é nós dizermos assim, ó. It's, que significa são,
8 e 5. Exemplo, it's 8:05. Este ou aqui corresponde ao 0, tá? 8:05, se eu traduzir ao pé da letra. The ou. Este ou aqui, pessoal, é como dizer is said like the letter O. É como nós pronunciamos a letra O. A, B, C, D, E, F, G, certo? E quando chegamos na letra O, P, Q. Então, 8 e 5, 8:05. 2 e 5, 2:05. 2 e 7, 2:07. E assim por diante. Number 2. Vamos à segunda observação. Say the minutes. Dizer os minutos primeiro. Então, observe. A primeira maneira de eu dizer as horas é igual nós falamos em português. A segunda maneira é eu dizer primeiro, first, os minutes, os minutos. And then, the hour. E depois, as horas. Observe aqui, ó. Primeiro, os minutes, mais a palavra past, ou então a palavra to, eu vou explicar para você daqui a pouquinho, mais a hora, ok? 4 minutes, para os minutos de 1 a 30. 4 minutes, para os minutos de 1 a 30, nós usamos a palavrinha past. After the minutes, depois dos minutos. Eu não entendi isso. Você vai entender neste exemplo aqui, ó. 11:20. São 11 horas e 20 minutos. Quantos minutos já se passaram de 11 horas? 20 minutos. Porque eu estou dizendo primeiro os minutos. Observe aqui, ó. Primeiro os minutos. Então, eu começo assim. It's 20. São 20. Mas eu vou falar as horas igual eu falo em português, tá, gente? Eu estou explicando para você uma maneira diferente de você falar as horas em inglês. It's 20. Então, eu disse o quê? Que do minuto 1º até o 30º, nós vamos usar a palavrinha past. E aqui ela está. E depois eu digo as horas. Quantas horas são? 11 e 20. 11. Ok? E me dá mais exemplo? Dou. Sim, claro. Agora, vamos colocar aqui exemplos. Para vocês entenderem melhor. São 14 horas e 25 minutos. 14 horas e 25 minutos. Ou seja, 2 horas e 25. Quais são as formas de eu dizer essas horas? Primeiro, a hora. Eu posso falar? Não posso? Primeira hora? Então eu falo como? It's 2. Não vou colocar 14, viu, gente? It's 2:25. Pronto, é uma maneira. A outra maneira, a segunda maneira, é eu dizer primeiro os minutos e depois as horas. Então vamos lá. It's 25. Agora, se passaram 25 minutos, então eu vou usar a palavrinha past. Past e depois a hora. Que horas são? 2. 25 past 2, ok? Bom, quando eu chegar no 31º minuto, são 6 horas e 31. Eu posso dizer as horas do jeito que eu falo em português mesmo. Por exemplo, aqui, vou usar o exemplo aqui, ó, 2:35. It's 2. It's 2. 35. It's 2:35. Ou então, eu vou falar o quê? Os minutos que se passaram da hora, que é o que nós estamos aprendendo. Só que aqui, se passaram 35 minutos. Eu não vou falar que faltam 35 minutos. É pelo contrário. Se passaram 35, faltam 25 minutos. Então, eu coloquei primeiro os minutos que faltam para a hora seguinte. Então, faltam 25 minutos. Então, eu coloquei aqui, ó, it's 25. E a palavrinha to, pessoal, significa para. A palavra past significa passados. Ou seja, os minutos passados daquela hora. Ok? It's 25 to 3. Vamos agora para mais uma observação com relação às horas. Próxima tela. Terceiro. When it is 15 minutes past the hour, quando
15 minutos se passarem da hora, o que nós falamos? Como nós normalmente dizemos? Nós vamos usar, pessoal, a expressão a quarter past. Este a quarter past é o mesmo que 15 minutos, tá? 15 minutos. Veja o exemplo. It's 7h15. Quando for 15 minutos passados do horário. Sempre que for hora e 15, você vai dizer assim, ó. It's a quarter past 11. No caso aqui, 7h15. Past 7. Por isso que eu disse 7, tá? Mas se fosse, por exemplo, 6h15. Como que eu diria 6h15? Seguindo este exemplo aqui, ó. It's a quarter past 6. Enio, são 4h15. Então a mesma coisa. It's a quarter past 4. São 11h15. Mesma coisa. It's a quarter past 11. Ok? When it is 15 minutes before the hour, we normally say, quando estiverem faltando 15 minutos para a próxima hora, nós normalmente dizemos a quarter to. Ok? Por exemplo, 12h45 ou 12h45. It's a quarter. Este a quarter nós já sabemos que é o mesmo que 15 minutos. 15 minutos. No caso aqui, pessoal, para a próxima hora. Ou seja, it's a quarter to 1. Porque nós queremos falar 12h45. Number 5. Vamos à próxima observação. When it is 30 minutes past the hour, quando chegamos em hora e meia, hora e 30, nós normalmente dizemos assim, ó, half past. Toda hora que for hora e 30, nós usamos a expressão half past. Exemplo, 3h30. It's half past 3. Half past 3. Enio, Michel, são 4h30. Não tem problema. It's half past 4. São 8h30, 8h30. Como eu digo? It's half past. Como que eu digo 8? 8. Tá? Não tem dificuldades, não é difícil. Mas também, but we also can say hora e 30. Por exemplo, nós também podemos dizer, igual falamos aqui no português. Que horas são? São 8h30. É o que está aqui, ó. 3:30. 3:30. 3h30, não tem problema. A expressão o'clock. Gente. A expressão o'clock é usada quando nós não temos nenhum minuto no horário. Ou seja, quando for hora exata. São 10 horas. It's 10 o'clock. 10 o'clock. Ok? Tem dificuldade? Não tem. Vamos revisar então bem rapidinho. Vamos aproveitar este espaço aqui, ó. Vamos desenhar um reloginho. Um relógio bem moderno, para a gente revisar algumas coisas. Ó, então aqui eu tenho 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. O relógio é redondo, tá? Só que ele virou uma coisa meio doidona. Então eu aprendi que quando for hora exata, observe, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 1, eu vou usar o que? A expressão o'clock. What time is it? Ponteiro pequeno no 1, ponteiro grande no 12. It's 1 o'clock. Quando o ponteiro... Vamos mudar a cor para ficar bem bacaninha. Deixa eu mudar aqui para a gente usar cores diferentes para ficar bem bonitinho. Agora, gente, o ponteiro, acompanha as cores, tá? Passou e chegou aqui, ó. Ponteiro vermelho está aqui, ponteiro verde aqui. Hora e 5, certo? Hora e 5. Ou seja, eu quero falar hora e 5. Como eu digo? Primeiro as horas, ou seja, it's 12, 5. Ou então os minutos que se passaram, ou seja, it's 5 past 12. Hora e 5, ou seja, meio-dia e 5.
Vou te dar outro exemplo, agora vou mudar a cor para a gente não misturar. Relógio chegou aqui, ó, no hora e 3. Todas as vezes que chegar em hora e 3, hora e 15, nós vamos usar a expressão a quarter, que significa 15 minutos, ok? Da mesma forma, quando estiver faltando 15 minutos para a próxima hora. Aqui já se passaram 15 minutos, então eu digo a quarter. Por exemplo, meio-dia e 15. It's a quarter past 12, ou seja, meio-dia e 15. Ah, Enio, agora faltam 15 minutos para uma. Aí, como que eu vou dizer isso? Da mesma forma, faltam 15 minutos? A quarter. Só que não é a palavra past, porque past é passado, mas sim a palavra to, que significa para. Faltam 15 minutos para a 1 hora. Vamos mudar a cor de novo. Que cor que eu vou pôr agora? Deixa eu ver. Vou colocar cinza. O reloginho chegou aqui, no hora e 6. Toda vez que chegar no hora e 6, hora e 30, nós vamos usar a palavrinha have. Por que vamos usar a palavra have? Porque have significa metade. Ah, Enio, são meio-dia e 30. Então, it's 12:30. Posso dizer assim, igual aqui no Brasil, it's 12:30. Ou então, a expressão have. It's half past 12. Ou seja, meio-dia e 30. Meio-dia e meia. Ok? Então, nós podemos entender que a partir do 30º minuto, para a hora seguinte, você já sabe então que você vai usar a expressão, a palavrinha to. Do minutinho 1 até o minutinho 30º, você vai usar a palavrinha past, que significa passados, ok? Enio, você disse meio-dia e 5, meio-dia e 15, meio-dia e meia, 15 para 1, mas como que eu falo meio-dia? Você pode falar meio-dia, pessoal, assim, ó, para os horários de 12 horas. Você pode usar 12 o'clock, midday, ok? Aqui faltou uma perninha. Ou então, se for meio-dia, você pode usar a expressão noon, que significa meio-dia. E midnight significa meia-noite. Muito bem. Estas expressões são muito usadas na língua inglesa, ok? Se você teve dúvidas nas horas, volte um pouquinho esta aula, a partir do momento que nós começamos a trabalhar as horas, e veja novamente passo a passo. Combinado? Agora nós vamos trabalhar os exercícios que estão na próxima página para nós fixarmos as horas. Abram para mim suas apostilas agora na página 47, pause o vídeo, faça os exercícios e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Muito bem, meus queridos, exercício feito, vamos à correção. Look at, olhe. The times, as horas. Olhe as horas and practice, e pratique as conversações with your classmate, com seus coleguinhas. Esta parte da aula é conversação. Mas nós também vamos observar o relógio. Ponteiro pequeno está no 11, ponteiro grande está no 12. Aí a Hannah chega e pergunta para você: What time, que horas, do you have lunch? Que horas você almoça, Sarah? Aí a Sarah vai responder assim pra gente. Como é uma conversação, nós vamos lá. It's. Se você não quiser usar o it, você pode começar direto nas horas. It's at 11 o'clock. 11 o'clock. Ou seja, hora exata, sem nenhum minuto, nós usamos a expressão o'clock. A Hannah, conversando ainda com a Sarah, chega e pergunta: What time does your mother go to work? Que horas sua mãe vai para o trabalho?
Vamos observar aqui, ó, ponteiro pequeno no 10, ponteiro grande no 5. Então, são 10 horas e 5 minutos. My mother goes to work ou it's at. É as. Este at, pessoal, é sempre usado antes de horas. It at 10. It's at 10. 10, 5. Ou seja, 10 e 5. Ou então, it's 5, porque se passaram 5 minutos, past 10, que é a outra forma de você falar as horas em inglês. A próxima conversa, a Hannah chega e pergunta: What time does your father go to work? Que horas o seu pai vai para o trabalho? Ele vai mais cedo um pouquinho. Ponteiro pequeno no 9, ponteiro grande no 10. Então, resposta: It's 9, 10, ou seja, 9 e 10, ou então, os minutos que se passaram, it's 10, it's at, vamos colocar o at, 10 past 9. Pronto, está feita esta conversa. A Hannah chega e pergunta: What time do you go to school? Que horas você vai para a escola? Observe, ponteiro pequeno no 7, ponteiro grande no 4. Passaram-se 20 minutos. Horas você pode dizer do jeito que você fala em português mesmo. It's at 7:20, hora e 20. Ou então você pode falar os minutos que se passaram. 20 minutes, 20 minutos passados. Past 7. Ok? Nós vamos agora para a próxima tela. What time do you do your homework? A Hannah pergunta: Que horas você faz a sua atividade de casa? Observe, ponteiro pequeno está chegando no 3, certo? Está chegando aqui nesse intervalozinho. E o ponteiro grande está no 8, ou seja, são 2 horas e 40 minutos. Vamos lá. It's at 2:40. 2:40, igual falamos em português. Ou então podemos falar os minutos que faltam para a hora seguinte, ou seja, quantos minutos faltam? 20. Então, it's 20. Opa, vamos colocar por extenso. It's 20. Não é past, é para. Past 20, past 3. 20 para as 3 horas. Ou 20 para as 3. A Hannah chega e pergunta: What time does your class finish? Que horas a sua aula termina? Observando aqui que o ponteiro pequeno está no 5 e o grande está no 6. Então são 5:30. It's at 5:30. Às 5:30. Ou então os minutos que se passaram. Quantos minutos se passaram? 30. It's 30 past 5. E ainda, pessoal, eu posso falar aqui, ao invés de 30, usar a expressão half. Ou it's half. Vou tirar isso aqui, não preciso disso. It's half past 5. What time does your father watch Globo TV? Que hora seu pai assiste a Globo? Vamos ver aqui, está marcando 1 hora, ponteiro pequeno no 1, ponteiro grande no 10, ou seja, 1h50. Vamos falar igual ao português? It's, não, desculpa, ponteiro pequeno chegando no 1, tá? Então é meio-dia. It's, vamos colocar aqui, 12:50. São 12:50, ou então 10, porque faltam 10 minutos, não faltam? 10 to 10 para 1, 10 to 1, 10 para 1. Último relógio. Temos aqui o ponteiro pequeno, neste intervalo, chegando no 2. E o ponteiro grande no 9. Então são 1 hora e 45 minutos.
It's... Vamos colocar o at aqui acima que eu esqueci. It's at 1:45. Ou então, it's 15, porque faltam 15 minutos, não é? 15 to 2. 15 para as 2. Bom, vamos agora praticar a pronúncia desta tela para a gente trabalhar a nossa dicção, a nossa pronúncia e ficarmos cada vez mais craques na língua inglesa. Vamos lá então, primeiro diálogo. What time do you do your homework? It's at 2:40. It's at 20 to 3. What time does your mother... what time does your class finish? Que hora sua aula termina? It's at 5:30. Ou 30 past 5. Ou 5:30. Penúltimo diálogo. What time does your father watch Globe TV? It's at 12:50 or 10 to 1. What time do you go to Helena Camper? Que horas vocês vão para a Helena Camper ou você vai para a Helena Camper? It's at 1:45 or 15 to 2. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Forte abraço. See you!